Amados irmãos, saudações, muita e abundante graça em cada um de nós e através de nós. A graça que é graça não pode ser estática, não pode cair em represas, tem que cair em veios, em canais, para que chegue até aqueles que precisam também da graça. Se você está inconformado com a sua vida espiritual, e se você deseja fazer parte do time dos que estão chorando por avivamento, queria deixar aqui algumas sugestões literárias. Eu não sei qual que é a ordem que está aqui, vou começar pelo bons. Está aqui? E.M. Boaz, O Propósito da Oração. Cada pastor tem a obrigação de ler esse livro e tudo que o Boaz deixou, porque já faleceu, pastor metodista, um homem de Deus, tudo o que esse homem deixou precisa ser lido pelos pastores e por toda a igreja. E esse outro livro aqui, O Poder da Oração, que também é dele. São livros de cabeceira que eu já li, que eu já reli várias vezes e tenho trazido bem perto de mim. Esse livro aqui, na nossa última convenção em BH, pastor Gerê falou sobre esse livro, Avivamento na África do Sul, entre os Zulus. Eu comprei lá. Eu li esse livro aqui, se brincar, em 2 noites e também tem estado bem perto de mim, porque é sobre um grande avivamento que aconteceu entre os Zulus, a maior tribo do mundo, que está em várias nações, e aqui foi na África do Sul, 1960. Compensa você ler. E para quem sabe, quer queimar um pouco pestanas a mais, Martyn Lloyd-Jones tem um excelente livro, o tema é avivamento. Aí a leitura vai te exigir um pouco mais de você. E para quem quer uma espada afiada, e é bem afiada, Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Esse livro já o li, quem sabe, umas 4 vezes. Por que tarda o pleno avivamento? E ele tem mais 2 livros também, que é Sedentos por Avivamento. Sedentos por Avivamento. E o outro é Orando por Avivamento. E um livro aqui, de um colega brasileiro, para também trazer para a nossa casa literária, Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente. Voltamos então a esse grande tema que começamos a tratar aqui na sexta-feira. Avivamento. Esvaziar-se de si mesmo e buscar o avivamento. Esse tema não somente ele é importantíssimo, como também ele é urgentíssimo. Ele é urgentíssimo. Nessa noite queremos falar sobre derramamento do Espírito Santo. Na sexta-feira falamos sobre o rei Asa. Reformas, quem estava aqui vai lembrar. Nós falamos, além da questão das reformas, de uma escolha, de uma decisão desastrosa, e também que ele não aceitou ser corrigido. Ontem, nós falamos sobre renovação espiritual, atitudes humanas e respostas de Deus. E hoje de manhã, nós nos debruçamos sobre mais um assunto, sobre mais um tema. E quem estava aqui participou comigo nessa manhã, ao derramarmos o nosso coração sobre esse tema avivamento. E ao voltarmos aqui então nessa noite, derramamento do Espírito Santo. Avivamento definitivamente não é para mortos. Avivamento no sentido religioso não é para incrédulos, inconversos, ateus, perdidos. Avivamento religioso é para quem nasceu de novo. É para quem se converteu.
Independente como ele está, é para ele que se converteu. Avivamento é para o crente que, mesmo que esteja agonizando, à beira da morte, espiritualmente, avivamento é para você, é para mim, é para essa geração e para as gerações futuras. Segundo Hernando Dias Lopes, avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é culto estático. Avivamento não é mudança litúrgico-doutrinária. Avivamento é volta para Deus. Avivamento é sopro do Espírito Santo. Avivamento é fogo de Deus deixando a seara em chamas. Avivamento é fogo do Espírito Santo, incendiando a seara, incendiando a vinha do Senhor, queimando as folhas secas, queimando a superficialidade, queimando frutos que não foram gerados pelo Espírito Santo. É fogo para mandar embora as ervas daninhas. É fogo para destruir os insetos que entram no meio da vinha do Senhor. Avivamento é fogo. Fogo que purifica. Mas é fogo que levanta. É fogo que transforma. E é fogo que empurra para a obra missionária. Todo avivamento obrigatoriamente tem que levar a igreja para o evangelismo. Se não acontecer um grande movimento de evangelização e missões, não foi avivamento. Pode ter sido o mover de Deus específico por um dia, por uma semana, mas não foi avivamento. Após a morte de Jesus, os seus discípulos estavam amedrontados, fechados em casas, vivendo, andando pelas sombras, com medo das autoridades judaicas. Viviam às escondidas. Quando o avivamento chegou, mudou radicalmente tudo isso. Quando o avivamento chega, a igreja coloca a sua cara lá fora, porque ela não tem nada a esconder. Quando o avivamento chega, a igreja sai da igreja e vai fazer a diferença lá fora. É mais ou menos como aquela frase que colocou um certo pastor bem em cima da entrada da sua igreja, na porta do lado de dentro: entramos para adorar e saímos para evangelizar. Avivamento é santificação, é pureza, e por aí afora. Estarei aqui usando basicamente alguns textos em Atos. Daqui a pouco eu vou debruçar sobre Lucas 24, 49. E depois em Atos capítulo 2, de 1 a seguir. E depois mais alguns textos que eu vou mencionar. Primeiro ponto. A promessa. A promessa de avivamento, ela foi feita por Deus. A igreja não pode prometer avivamento. A igreja não pode dizer, na quinta-feira que vem, nós vamos ter um culto de avivamento. A igreja não pode dizer, nós vamos ter um congresso de avivamento. Nós podemos ter e devemos buscar ter congressos e culto que trate do avivamento. O homem não pode prometer avivamento. A igreja não pode prometer avivamento. Equipe de coral, de louvor, pregador não pode prometer avivamento. Só Deus pode prometer avivamento, porque Ele é Deus. E lá em Atos 2,17, Pedro fala o seguinte, citando o profeta Joel, ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Não era Pedro falando pelo Pedro, era Pedro falando aquilo que Deus o mandara falar. E aqui há uma diferença radical. Estou insistindo nesse ponto.
Porque nós temos uma penca de trejeitos evangélicos. Nós temos uma penca de vícios evangélicos. Nós temos seríssimos problemas na nossa maneira de cultuar a Deus enquanto igreja. Nós temos uma tendência enorme de falar no nome de Deus, e Deus não nos mandou falar no nome dele. Deus não nos deu uma nota promissória em branco. Se Deus manifestasse audivelmente cada vez que nós falamos que Deus mandou falar, nós iríamos morrer de vergonha. Iríamos morrer de vergonha. Porque entre alguns vícios nossos, nós temos tendência de dizer que Deus falou, que Deus está mandando falar, coisas que Deus nunca nos mandou falar, é coisa nossa, com boas intenções, com bom desejo. Não se trata de querer tapear ninguém, mas são coisas que Deus não nos mandou falar. Aqui Pedro cita a Bíblia. Irmãos, precisamos voltar à Bíblia. Como disse uma autoridade bíblica do nosso tempo, a Bíblia é Deus falando. Por que eu preciso falar tanto de mim, se eu tenho 66 livros à minha disposição? Por que eu tenho que inventar modas? Por que eu tenho que inventar trejeitos? Por que eu tenho que inventar modismos evangélicos, se eu tenho uma Bíblia que muitos homens morreram, mulheres morreram para que a Bíblia chegasse até mim e a você, e agora é eu falando enquanto a Bíblia que precisa falar. Há muitas coisas que nós não aguentamos mais. É o culto voltado para o homem, pelo homem. A centralidade do culto precisa ser não na retórica, mas efetivamente a centralidade do culto é Cristo, e todos nós precisamos ficar como que escondidos e deixá-lo aparecer. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. É Deus prometendo. E Jeremias 1,12 diz que Deus diz ao seu servo: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para cumprir. E ele diz: e a minha palavra não vai voltar vazia. Como falei de manhã, Deus não vela pela minha palavra. Somente eu, que preciso zelar pela minha palavra. Somente eu é que preciso zelar, velar por aquilo que eu falo. Porque falamos muitas asneiras, falamos muitas coisas que não é de Deus, é coisa da nossa boca. Com a nossa boca nós abençoamos e amaldiçoamos. Com a nossa boca nós levantamos e derrubamos. Com a nossa boca nós honramos e desonramos. Com a nossa boca nós obedecemos e desobedecemos, e etc, etc. Mas Deus diz: eu velo pela minha palavra. Por essa ele vela. Passarão os céus, passarão a terra, passará todas as coisas, mas nem um tio, nem uma vírgula, nem um detalhe, querendo ou não, deixará de ser cumprido. E eu tenho dito para Deus com toda humildade: Senhor, por mais que a tua palavra possa me ferir, por mais que ela possa me machucar, por mais que ela possa revelar o meu estado pecaminoso, por mais que a tua palavra possa me colocar numa posição de disciplina, eu ainda prefiro a tua verdade, a tua palavra, do que alguém provocar cócegas nas minhas emoções, na minha vida e na minha caminhada. Porque se eu aceitá-la, há esperança para mim. Se eu aceitá-la, ela vai me colocar em pé. Se eu aceitá-la, ela vai me dar vida, ela vai me dar luz,
ela vai ser guia, ela vai me orientar por todos os caminhos da minha vida. A promessa é para todos os crentes. Aqui em Atos 2, 17, 18, a palavra diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. A promessa é para todos, negros, brancos, amarelos, pessoas de todas as etnias, servos, ricos, pobres. Essa promessa é para minhas duas filhas. Essa promessa é para a minha neta Sofia, de 5 anos, e as 2 netos estão chegando por aí. É para meus genros, é para minha casa. Essa promessa é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E essa promessa não se limita à distância e nem ao tempo. Aqui fala a palavra em 2,17. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Últimos dias. O que é isso? Os últimos dias abriram com Jesus, irão terminar com a volta de Jesus. É dentro desse espaço de tempo que a Bíblia fala os últimos tempos. Claro que se o fim dos tempos começaram com Jesus e vai terminar com Jesus, cada momento vai se afunilar mais até que ele volte. Mas também essa promessa não se limita ao tempo, mas também não se limita à distância. Pedro fala em Atos 2,39, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, e para todos os quais, para os que estáis longe, isto é, para todos quantos o Senhor chama. Isso quer dizer o quê? Que essa promessa que foi para a igreja primitiva, que essa promessa que foi para os morávios, a maior vigília que aconteceu no meio do cristianismo, foi a vigília dos morávios que duraram 100 anos. Dá para entender isso? Uma igreja que normalmente não passava de 150 membros. À medida que ia se convertendo, eles iam sendo enviados para as ilhas, para os campos missionários. Um grupo, uma igreja que não passava de 150 membros, realizou a maior vigília da história do cristianismo, 100 anos de vigília. Essa promessa foi para Lutero, Calvino e os reformadores. Essa promessa, ela foi para John Stott, que foi uma perda para nós, o cristianismo, que ele partiu para a glória celestial. Essa promessa, ela foi para John Wesley, ela foi para Spurgeon. Essa promessa, ela foi para os batistas que acreditaram na renovação espiritual nos anos 60, Enéas Tonini, esse homem que partiu há pouco tempo. Eu ouvi pregar com 94 anos, ereto num púlpito, muito mais do que eu. 94 anos, ereto. Pregou mais ou menos 1h10, falando sobre avivamento. Essa promessa é para todos os tempos, para todos os crentes. Essa promessa é para você. Não deixe de correr atrás dessa promessa, mas corra atrás não com os pés, corra atrás com os joelhos. Essa promessa é para ser buscada de joelhos, chorando, clamando. Lá em Joel capítulo 2, Deus diz o seguinte: saia um sacerdote dos vossos átrios, saia um noivo da recâmara, saia, promulgue um santo jejum, toque trombeta em Sião e chame o meu povo para buscar ao Senhor. E ali Deus promete um tremendo e poderoso avivamento. Ponto 2, o preço da oração. Atos 1,
verso 4, primeiramente. Não existe avivamento sem preço de oração. Se não estamos tendo avivamento, o pecado é nós que não estamos orando como Deus quer que nós oremos. Avivamento, a porta do avivamento, ela é destrancada a partir do momento que a igreja, os crentes decidem levar a oração a sério. Muito a sério. Extremamente a sério. Quando entender que oração não é a sobra, a oração deve ser prioridade. Não se deve dar à oração o resto. A oração merece as primazias, o primeiro, o melhor, aquilo que melhor nós temos, devemos entregar à oração. E é preciso acabar com essa retórica, com esse discurso, com essa falácia de oração. Oração, é derramar diante de Deus e orar, e orar, e orar, e orar, é buscar a Deus para valer. Aqui no verso 4, de Atos capítulo 1, o Senhor aqui então em sua palavra, Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Esperar em Jerusalém. Nada de programa, nada de correria, nada de ficar discutindo teologias vãs, nada de ficar discutindo filosofias vãs, nada de ficar preocupado com equipamento de som. Naquele momento, nada de ficar preocupado com nada, é para ficar em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, e ficar como? 10 dias de oração. Aqui no versículo de número 13 até o 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. E aqui cita que os apóstolos também naquele tempo oravam. Os apóstolos entraram em oração no cenáculo. Verso 14, todos estes perseveraram unânime em oração com as suas mulheres e tal. Irmãos, a conta é muito fácil. Após a ressurreição, Jesus esteve com os seus por 40 dias. O Pentecoste aconteceu, claro, 50 dias após a ressurreição, após a Páscoa, subtraindo da ascensão ao Pentecoste 10 dias. Essa igreja entrou no cenáculo e ali ficou por 10 dias em oração, e os apóstolos tomaram a frente, pastores, líderes. É preciso tomar a frente nessa caminhada de trazer a oração à igreja. Tem que entrar. Pastores estão enfurnados em fazer milhões de coisas achando que é Deus. Pastor não é, definitivamente pastor não é Deus, e nem também é semideus. Missionários não são Deus, evangelista não é Deus, só existe um Deus. É preciso cortar na carne, é preciso cortar no osso e abrir mão de muitas coisas para separar um tempo para buscar a Deus para valer. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Gostaria que você acompanhasse-me nesse texto. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo a atenção, cada um deles, uma harpa e taças de alumínio, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. No momento singular da história futura da escatologia, os 24 anciãos, os 4 seres viventes,
Aqui eles pegam taças de ouro que estão nos céus. E nessas taças tem o quê? Tem incenso. E aqui fala o seguinte: cheias de incenso. Esse incenso aqui, segundo o texto, são as orações. Irmãos, amados irmãos, as nossas taças de orações estão vazias. As taças das orações do povo de Deus em 2017 está vazia ou quase vazia. Aqui diz que essas taças estão diante do Altíssimo, cheia de incenso agradável a Deus. Isso é o que? As orações dos crentes enchendo as taças. Como está a sua taça de oração? Não estou dizendo que cada um a tem no céu, mas trazendo para hoje, como está? Como anda o meu incenso de oração diante do Deus Altíssimo? Quem sabe as nossas taças de ativismos evangélicos estão sobrecarregadas, derramando-se. Mas as taças mais importantes, essas precisam receber e receber e receber a oração que move o braço daquele que rege o universo, mover o braço daquele que vence todas as coisas. E o braço de Deus, o poder de Deus é liberado principalmente quando o crente e a igreja ora. Leonard Ravenhill, em sua pena muito afiada, no seu livro que citei, Porque Tarda o Pleno Avivamento, eu vou citar aqui algumas linhas que para mim é muito importante. Ravenhill diz o seguinte: quando nós começamos a orar para valer, é como um vulcão que parece que está inativo. Todos sabem que ali tem um vulcão que está inativo. E se não tiver oração, vai continuar inativo. Mas quando começamos a orar, as brasas começam a acender, e elas começam a se movimentar no mundo subterrâneo. As pessoas passam em frente ao vulcão e dizem: está morto. O coitado dormiu. Está dormindo há 500 anos. Não vai sair mais nada daí. Não vai sair mais labaredas. Mas, segundo Ravenhill, as brasas estão se movimentando. E num dia inesperado, numa hora que ninguém espera, sem mandar aviso prévio, o vulcão entra em erupção, incendeia. E este homem fala o seguinte: quando nós começamos a orar para valer, quando a igreja começa a orar para valer, por que Deus demora tanto? Por quê? Parece-me que entre os Zulus, eles oraram 6 anos ininterruptamente até que o vulcão entrasse em erupção. E aqui então Ravenhill tenta nos explicar por que Deus demora tanto, por que temos que esperar tanto quando começamos a levar a oração a sério. São algumas linhas. Precisamos desse tempo de espera para nos conscientizarmos que a visitação do Espírito Santo não tem de se encaixar em nossa órbita teológica pré-concebida. Precisamos do período de espera para nos humilharmos e confessar o pecado de termos ficado satisfeitos por tanto tempo fazendo apenas os trabalhos de nossos interesses. Ele continua: para termos os nossos olhos espirituais novamente focados na santidade de Deus e na perdição do homem. Para tardarmos
um pouco até adquirirmos um espírito de quebrantamento e contrição, para provar que podemos ser superiores às alegações desta era materialista em que vivemos, para ouvirmos novamente a vivificante voz do Deus vivo. E ele continua: para evidenciar a ineficácia de nossos próprios esforços. E para isso também, esse tempo de espera é para ficar provado para nós, para deixar bem evidenciado a total ineficácia de nossos próprios esforços e a necessidade de nossa absoluta dependência de Deus para obter livramento nesta era dominada pelo pecado. Mais 2 parágrafos, para convencer nossos amigos céticos que amamos a vontade de Deus, que ansiamos pelo seu favor, que buscamos o poder do Senhor com mais zelo do que dedicamos a nossa vida de negócio, e com uma fome maior do que a que sentimos pelo alimento material. E ele conclui: para uma sincera confissão de pecados e súplica por purificação através do sangue de Cristo e na presença divina, faremos votos. Na presença divina faremos votos. Parentes meu, não votos de tolo. Faremos voto de consertar as coisas erradas e permanecermos submissos à soberana vontade de Deus. E aí ele diz: creio que depois de tudo isso, o Espírito voltará de novo. A minha pergunta a Deus, e eu tenho perguntado para Ele, por enquanto Ele continua mudo, só que Ele é Deus. Eu tenho em oração perguntado a Ele: Senhor, quanto tempo vai demorar? E todas as vezes que eu pergunto a Deus quanto tempo vai demorar, eu ouço o Ravenil falar no meu ouvido: o preço da espera. Ravenil, vai embora. E ele volta: Paulo, o preço da espera. Teremos que pagar um preço da espera. Mas se não começarmos hoje, quem vai pagar essa conta são nossos filhos, os nossos netos e a próxima geração que vai pagar a conta. Porque, como eu disse aqui numa das pregações, sem medo de errar, estamos no momento deixando uma igreja muito pior do que a igreja que nós recebemos da geração passada. É uma igreja mais rica de bens materiais, é uma igreja que tem patrimônios muito mais valiosos, é uma igreja lotada de pessoas com diplomas de cursos superiores, mestrado, doutorado, sem nenhum problema. Uma igreja que tem carros, acesso a avião, acesso à televisão, acesso ao rádio, acesso, mas falta o essencial na igreja de hoje: o poder de Deus. Falta o poder de Deus na igreja de 2017. Temos tido gota, temos tido alguns chuviscos, mas falta o poder de Deus em nossas vidas. Espero que Deus não demore muito a ouvir as orações de quem está orando por avivamento. Ponto 3. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A ideia do texto jamais se refere a gotas, jamais se refere a chuvisco. A ideia do texto é derramamento, um grande derramamento, uma grande tromba d'água que duraria durante
anos sobre a igreja primitiva. Voltando para Atos capítulo 2, a partir do verso 1 fala o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, igreja unida em oração. Verso de número 2, de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Observação. Aqui, dois dos mais poderosos símbolos da natureza se manifestaram: o vento e o fogo. Vento e fogo, símbolo do Espírito Santo. Dois movimentos dos mais poderosos que acontece no mundo físico que nós habitamos. Califórnia, Estados Unidos, todos os anos, quase sem exceção, grandes incêndios, destrói matas belíssimas, mansões de atores famosíssimos de Hollywood são queimadas, destruídas, vão a pó, com todo o recurso que os americanos têm, aviões que jogam águas, bombeiros que têm tudo e um pouco mais para apagar incêndios, mesmo assim não consegue deter os incêndios, queima tudo. Onde há um grande incêndio, é impossível passar onde aconteceu um grande incêndio e não ver as marcas. Todo grande incêndio vai deixar profundas marcas. E o vento? E o vento? Um tornado, categoria 5, os ventos chegam a 420 a 511 quilômetros por hora. A força de um tornado, categoria 5, a mais elevada, produz ventos de 420 a 511, velocidade de aviões a jato. Irmãos, quando acontece um vento desse, carros são arremessados como se fossem brinquedos de criança. Casas são arrancadas na base. Carretas são levadas para outras distâncias. Arrebenta tudo. Tudo. O fogo do Espírito Santo, quando realmente é fogo do Espírito Santo, quando realmente é vento do Espírito Santo, todos vão perceber as suas marcas na igreja e na sociedade. As marcas aparecem. É como esse incêndio que se tem na Califórnia. É como esses tornados. Quando eu estive na Flórida certa vez, havia passado um tornado, parece que classificação 1. E perguntei para um parente meu, por que aquele objeto está lá naquele telhado, em cima de um sobrado alto? É porque passou um tornado por aqui. Eu não consigo ver esse vento no meio da igreja. Não consigo. Talvez a falha é minha. Eu não consigo ver esse fogo no meio da igreja. Eu não consigo ver esse vento, esse fogo através da igreja. Eu não consigo esse fogo, esse vento marcando profundamente os jovens, adolescentes, os adultos e os anciões da igreja. Eu não vejo hoje esse fogo, esse vento atingindo os pastores, os evangelistas, os missionários. Eu não consigo ver esse vento atingindo os púlpitos das nossas igrejas. Eu não consigo ver esse vento, esse fogo em nossa convenção ainda.
Eu não consigo ver esse fogo. Niels Scory foi um dos missionários que a Suécia enviou para o Brasil para poder servir a nossa convenção. Esse homem trouxe da Suécia uma tenda bem grande. Eu tive o privilégio, após a morte dele, porque eu conheci em vida, claro. Eu queria, porque queria conhecer essa tenda. E uma das minhas idas a Ponta Grossa, Paraná, o pastor Léo Edivaldo me levou até uma praça, onde estava a tenda de Niels Scory montada, porque foi pedido à família, a família cedeu essa tenda por algum tempo. E lá naquelas madeiras, made Suécia, alguma coisa mais ou menos lá de 1900 e pouco, veio de navio para o Brasil. A história. Ao entrar naquela tenda, só eu e o pastor, eu senti um tremendo temor de Deus. Porque a história prova que Deus usou Niels Scory poderosamente, tremendamente, em vários cultos evangelísticos, aquela tenda montada em praça, onde que demônios saíam correndo, enfermos eram curados na hora, o poder de Deus era manifestado na hora, havia marcas naquela tenda, naquele ambiente, havia um impacto do que Deus havia feito através da vida daquele homem. Morreu com idade avançada. O texto diz que houve um barulho. Está no capítulo 2, é claro. E esse barulho não era barulho de lata vazia, com todo o perdão dos irmãos. Nós não aguentamos mais barulho de lata vazia na igreja. Nós não aguentamos mais barulho de lata vazia nos púlpitos da igreja. Nós não aguentamos mais. Aqui em Atos 2, esse barulho era barulho gerado pelo Espírito Santo. Enéas Tonini, que faleceu há pouco tempo, disse em um dos seus livros: barulho não traz avivamento, mas avivamento pode trazer um certo barulho. Avivamento pode trazer um certo barulho. E aqui em Atos 2, aquele barulho era do Espírito Santo. E esse barulho impactou Jerusalém, porque era festa de Pentecostes. Judeu de todas as nações teriam que estar ali obrigatoriamente. Havia ali uma multidão em Jerusalém. Deus sabe fazer as coisas no dia dele. E aquele barulho saiu. E aquele barulho espalhou pela cidade. E as pessoas perplexas, impactadas, foram até o local para ver que barulho era aquele. Ímpios, incrédulos, céticos, foram movidos até a igreja pelo barulho. Chegaram lá, disseram, atenção, está na Bíblia isso aqui, disseram, mas são galileus, são galileus, esses caras não têm escola, é a plebe da Palestina, são os galileus. Como que nós estamos ouvindo eles falando das glórias de Deus na nossa própria língua, sem sotaque? Quando acontece avivamento, o mundo vão dizer, mas eu conheço ele. Esse cara, eu conheço a vida dele. Quem que é ele para fazer isso? Quem que é esse rapazinho de 20 anos que está num púlpito pregando agora? Quem que é essa menina de 15 anos curando enfermos? Quem que é esse adolescente de bermuda de 13 anos expulsando demônios? Eu conheço esse guri de 13 anos. Ele joga a bola na esquina da minha casa.
Eu conheço ele. Quem que é ele? É assim que o mundo faz em tempo de avivamento. Quem que é esse cara? Quais são as credenciais? Quais são as qualificações? Quem é esses caras? É assim que acontece nos avivamentos. O mundo vão perguntar: quem é esse povo? Quem é esse povo? Nós estamos demasiadamente parecendo com o mundo. Não me refiro necessariamente à vestimenta de homens e mulheres. Houve-se um tempo que a igreja era separada do mundo. Havia excessos? Havia. Usos e costumes? Havia excesso? Havia. Mas havia uma distinção entre crente e incrédulo. Havia uma separação entre santo e profano. Havia uma separação entre o que era de Deus e o que era do mundo. Havia uma separação entre aquilo que glorificava a Deus e aquilo que glorificava a carne. Nós perdemos essa diferença. E como disse um certo autor, estamos tão parecidos com o mundo que o mundo está nos reivindicando porque acha que nós somos dele. O mundo está nos reivindicando. Quarto ponto. Outros derramamentos do Espírito Santo na igreja primitiva. Quando chegamos em Atos capítulo 4, dos versos 23 a 31, é preciso, espero que eu consiga dizer isso para você, e já vou me adiantar aqui um pouco no que diz Martin Lloyd Jones, e eu concordo perfeitamente com ele. Por quê? Porque existe uma tese no meio protestante que Pentecostes foi um evento único e acabou. Eu não concordo com isso. Segundo Lloyd Jones, e vou ser literal no que ele escreveu, cada avivamento da religião que a igreja experimentou tem sido, num certo sentido, uma repetição do que aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes, segundo Jones, foi o primeiro de uma série. Pentecostes abriu a série. Mas que outras séries entraram no caminho da história e também aguarda a mim, a você e a igreja de hoje. E ele diz: Pentecostes, na verdade, tem sido um retorno àquela origem. Aquele começo. Cada Pentecostes, cada movimento de Deus avivando a sua igreja é um retorno, não é algo novo, é retornar aquilo que aconteceu há 2000 anos. É voltar às nossas origens. É voltar ao lugar que jamais deveríamos ter saído. Jamais deveríamos ter saído de Pentecostes. A história do cristianismo deveria ser uma história de avivamento. A história hoje deveria ser uma história de avivamento. Precisamos voltar, retornar à nossa origem. Precisamos voltar à nossa Jerusalém, experimentar de novo aquele poder. Como eu disse, há uma crise nos céus. Não falta óleo nos céus, não falta poder nos céus, não falta unções no céu, não falta autoridade em Deus. Os céus está abarrotado de poder para a igreja de hoje. Voltando ao texto, Atos 4, 23 a 31. Os apóstolos, alguns deles foram presos. É isso que fala o texto. E quando saíram, atenção, aqueles irmãos estiveram em Pentecostes. Uma vez avivado não significa avivado para sempre. Eles foram incendiados no dia de Pentecostes. Estavam incendiados.
Avivamento é como maná. Em um certo sentido, é preciso comê-lo de novo a cada dia. O maná de ontem não serve necessariamente para hoje. A cada dia, precisamos ir à fonte e comer de novo o maná do avivamento. Temos que buscar. É Deus que dá, como o maná lá no deserto. É Deus que dá o maná. É Deus que envia o maná. Eu não posso criar o maná. Eu não devo inventar o maná. Eu não preciso plantar o maná. Eu não preciso pagar pelo maná. É Deus que manda o maná ao seu povo. O meu trabalho é colher o maná. Então volta à casa onde havia um grupo em oração. E diz, em uma certa tradução, que havia oração incessante. E aqui no verso 31, o que foi que aconteceu? Deve estar aqui na projeção. Aqui diz que todos ficaram de novo cheios do Espírito Santo. Houve um tremer, é o que fala o texto. Começaram a orar e as paredes tremeram. Quem sabe vai ser hoje, Deus vai tremer essas paredes e vai começar aqui um grande avivamento no Brasil. Começaram a orar. E oraram. E as paredes tremeram pelo poder de Deus. Não era um tremer do homem, era tremer de Deus. E naquele momento ficaram de novo cheios do Espírito Santo de Deus. Na casa de Cornélio, Atos, capítulo 10, 23 a 48, o texto fala o seguinte. Verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas. Quando caiu, 44. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, era uma casa de gentios. Conhecemos a história. Diz a Bíblia que era uma família dedicada à oração e às boas obras. Mas não eram salvos. Não há salvação sem palavra. Romanos 10, a fé vem por ouvir a palavra. Mas a família estava madura. E Deus envia o teimoso Pedro, que achava que a obra do Espírito Santo era só para os judeus, para o sangue. E ele foi lá, obrigado pelo anjo. Foi na marra. E chegou lá. E achava, quem sabe, que era o cara. E no meio da pregação Deus disse, basta, cala-te, aquieta-te, Pedro, porque agora eu vou completar a obra. E interrompeu um sermão, ungido, poderoso. Deus interrompeu e o Espírito Santo, a expressão do verbo é essa, caiu. Caiu de onde? Dos céus. Uma nova visitação, caiu. E uma das provas que Cornélio e a sua família ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Vou concluir por hoje. John Ogma é o homem que Deus levantou em meados do século XIX, para uma grande obra que chegou também até nós como os batistas independentes. Esse pastor zeloso, um homem sério nas escrituras, era um batistão, não é pejorativo, bem tradicional. Pertenceu até a morte à convenção batista tradicional, não sei por que não o expulsaram. E foi passar um tempo nos Estados Unidos. Em função da grande seca, uma crise social horrorosa na Suécia, ele fez parte dos emigrantes que foram para os Estados Unidos. Chegando lá, a América estava incendiada. As marcas do fogo e do vento estavam varrendo os Estados Unidos.
Esse homem não estava no lugar errado, na hora errada. Esse homem estava no lugar certo, na hora certa, e ele foi poderosamente incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Depois de algum tempo voltou à Suécia e começou então a missão de Örebro, numa cidade que eu tive o prazer de conhecer, da Suécia. Começou essa missão. E esse homem inovou. Que inovação nada. Ele foi exposto ao ridículo, porque ele abriu o seminário para mulheres, chamadas de as meninas de Ogma. E para a vergonha dos machos, isso é história. Locais que ele enviou homens que não deu conta, a mulher foi lá e arrebentou. E ele começou a enviar missionários para o mundo afora e chegou também até o Brasil. 1912, Eric Anso chega aqui, Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, até aquela pequena cidade onde a convenção também teve um culto lá. Imagina 1912 de Porto Alegre até aquele fim do mundo, mais de 250 quilômetros, sem nada, andando quase que de carroça. Eu fui lá em Guarani. Eu queria conhecer aquele trabalho. Aquele homem que a partir dali pegava o seu cavalo e saía a 30 quilômetros no meio de trieiros, no meio das matas, evangelizando fazendeiros. O camarada falava naquele momento só basicamente o sueco, não sei se dominava o inglês, mas nada de português, e levando o evangelho. Cavalo, sozinho. A esposa naquele momento não era ainda, pelo que eu entendo, era casado. Ela chegou depois. E ele pregando a palavra. E a chama sai do Rio Grande do Sul, chega ao Brasil e às nações. O mesmo que aconteceu com os dois pioneiros da Assembleia de Deus. Chegaram no norte do Brasil. E quem conhece a história deles, a chama da Assembleia de Deus começou lá. Atingiu esse Brasil. E esse Brasil conheceu também o poder de Deus através das Assembleias de Deus no Brasil. O fogo que caiu em Jerusalém. O grande vento que atingiu Jerusalém. Sai dali, atinge a Síria, que agora está em cacos. Vai para a Etiópia, norte da África. Para você ter ideia, o norte da África, no começo da era cristã, todo o norte da África era cristão. O Papa reiterou isso agora no Egito. Mas os crentes, com o passar dos séculos, cochilaram, todo o norte da África agora é muçulmano. Estão descendo do Egito, da Líbia, e estão dominando toda a África. O fogo espalhou pela Ásia. O fogo chegou até Roma. O fogo era muito grande. O fogo era de Deus. E o fogo foi avançando. Através de pessoas que não tinham aviões, que não tinham carro, que não tinham dinheiro. E esse fogo foi se alastrando. E foi passando. E por onde que esse fogo passou, as marcas de Deus foram impregnadas em regiões profundamente pagãs. Regiões 100% pagãs, que adorava deuses, e ali chega o fogo. E o fogo entra nessas culturas. Multidões se converteram com as pregações de Paulo, de Silas, de Barnabé, de João, de Pedro. Multidões a tal ponto que quando chegamos em Atos 17, 6, está inscrito na Bíblia. E ali então disseram na Tessalônica, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Chegaram aqui. Chegaram em Tessalônica. Os crentes chegaram em Tessalônica. Está tendo uma revolução em Tessalônica.
entidades, objetos de idolatria estão sendo destruídos, corações transformados, mudanças radicais, porque o fogo de Deus também chegou até a Tessalônica. O vento soprou até a Tessalônica. O fogo, o vento chegou à capital do império, chegou a Roma. Os imperadores pegaram milhares de crentes, irmãos meus, de fé e seu, levaram, colocaram no Coliseu Romano, que hoje tem ainda as marcas, no sentido de pedras no Coliseu Romano, e lá milhares de irmãos meus foram crucificados, decapitados, comidos diante de uma corja obcecada por festivais de sangue, comidos por leões, por bichos, porque decidiram dizer o seguinte: só existe um Quírios para nós. Césares não são Quírios, que significa Senhor. Senhor é só Jesus. Professamos só o nome de Jesus. Imediatamente eram mortos, porque não aceitavam negar a fé a Jesus. A Roma perseguiu os crentes. Quanto mais o sangue dos crentes eram derramados, mais a igreja crescia, porque havia fogo no meio da igreja, havia vento no meio da igreja. Esse vento, esses tornados poderosos entrou na Ásia, entrou na Europa. O mundo daquela época, segundo os historiadores, a época onde o evangelho mais avançou foi no primeiro século. Todo o mundo habitado conheceu o poder do Senhor Jesus Cristo. E hoje? Centenas de entidades, de etnias que não têm nada do evangelho. E para fechar, eu queria que você me ouvisse muito bem o que eu vou dizer para você. Estou totalmente convencido, que antes do batismo com fogo, nós precisamos de pelo menos 3 batismos. Eu vou repetir, eu sei que você me ouviu. Antes desse poderoso batismo de fogo, a igreja no Brasil, eu e vocês, precisamos passar por 3 batismos. Primeiro, batismo de arrependimento. E eu vou dizer para você uma coisa. Pastor se arrepender é bicho bravo. Se tem uma classe, e eu me coloco respeitosamente no meio dela, se tem uma classe que tem dificuldade de arrependimento, é o tal do pastor, e o tal não é pejorativo. Nós nos blindamos, colocamos uma blindagem. Há uma blindagem em nós. Nós temos uma dificuldade enorme. Essa vitrine aqui não nos faz tão bem. Esse local aqui não nos faz muito bem. É o local que Deus nos colocou para ministrar a igreja, mas não é brincadeira lidar com isso aqui chamado vitrine, púlpito de igreja. Nós, pastores, os crentes do Brasil, precisa passar primeiramente por um profundo batismo de metanoia, é arrependimento. A palavra no grego para remorso é muito próxima da palavra metanoia, de arrependimento. Remorso não muda. Arrependimento muda. Judas Iscariotes não teve arrependimento, teve remorso. Remorso, a ferida não é curada. Remorso, não há transformação. Remorso, não há mudança de vida. Remorso não gera santidade. Remorso não gera vida nova.
Remorso não gera em nós a alegria que vem do Espírito Santo. Remorso não gera em nós a paz do príncipe da paz. Remorso mantém a igreja sob o cativeiro do Egito, da Babilônia. Remorso não nos muda. Arrependimento muda. Arrependimento levanta. Arrependimento transforma. Arrependimento cura até o mais pior dos piores no meio da igreja. Precisamos de um segundo batismo. Batismo de conserto com Deus. Há muita coisa. Há muita coisa. O poderoso exército de Israel entra na terra prometida. Milhões. Fichinha derrubar Jericó, que era poderosíssima. Poderosíssima. Não tiver que levantar a espada, basicamente. Rodear, tática de guerra de Deus. As nossas loucuras. Rodearam. As muralhas poderosas que passava até carros lá em cima com animais, caíram, ruíram. E agora tinha uma pequena Ai. Subestimaram o poder do inimigo. E Deus disse a Josué lá atrás: santifica o meu povo, porque vou fazer maravilha. Só que maravilhas, desde que estivesse no mais profundo da centralidade da vontade e dependência de Deus. Subestimaram o Ai. E Deus diz: cuidado com a abominação. Cuidado, avisa o pessoal, Josué. E nós sabemos o que aconteceu. Alguém pegou algumas pratas, uma capa babilônica, e colocou debaixo do tapete, e ai em cima dos judeus. E lá está Josué chorando. Está na Bíblia, chorando. Mas, Senhor, o que vão dizer as nações? Estamos ferrados. Porque enquanto eles estavam morrendo de medo de nós estávamos arrebentando, mas agora nós perdemos justamente para Ai. Deus disse: camarada, para com essa choradeira, levanta e age, toma vergonha, levanta e age, porque há abominação no meio da nação santa. E enquanto a abominação não for removida, vocês vão levar na cara até o resto da vida. Remove a abominação. E vão voltar a conhecer quem é o Deus de Israel. Vão voltar a saber quem é que luta por vocês. E nós conhecemos, conserto dói. E dói muito. Acabar com nossos ídolos domésticos dói e dói muito. Quebrar os nossos bezerros de ouro dói e dói muito. Consertar com Deus os pensamentos dói e dói muito. Consertar com Deus onde colocamos nossos olhos quando estamos sozinhos dói e dói muito. Consertar casamento dói e dói muito. E vou aqui abrir um parênteses. Porque vou protestar aqui hoje, e tenho protestado na igreja que eu pastoreio. É inadmissível casais crentes que vão celebrar datas festivas em motéis. Casais crentes que têm uma data especial. Ao invés de celebrá-la na igreja, ao invés de chamar o pastor para um culto de ações de graça, vão buscar energia, um momento novo na área sexual, indo ao motel, uma casa levantada por diabo para provocar todo tipo de lascívia e prostituição. Conserto com Deus dói. Ser seletista, cuidadoso em usar as redes sociais dói. Não abrir
mão do culto, por causa de jogo, telejornais e novela e filmes, dói. Mas não há avivamento sem esse batismo. Não existe avivamento sem consertar profundamente a vida com Deus. E o pastor não pode fazer isso por você, ele só pode fazer por ele. E eu também. Um terceiro batismo. Precisamos de um batismo de humilhação. No reino dos homens, se cresce para cima. No reino de Deus só se cresce para baixo. No reino dos homens, as pessoas querem tronos. No reino de Deus, as pessoas precisam carregar uma cruz. No reino dos homens, se coloca uma coroa de glória. No reino de Deus, se coloca uma coroa de espinho. No reino dos homens, nós temos um cetro de autoridade humana. No reino de Deus é uma bacia com água e uma toalha para servir a igreja e servir a Deus. A humilhação é o maior antídoto de Deus para nós combater o nosso orgulho. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus, sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Nós temos usurpado a glória que é devida somente a Jesus Cristo. Nós pregadores, cantores, liderança de igreja, o povo da igreja, nós estamos usurpando a glória que é devida somente a Jesus. E Jesus, sendo Deus, não usurpou a glória que era devida somente ao Pai. Nós precisamos de um batismo de humilhação, para que todas as escórias da nossa soberba, das nossas grandes bibliotecas, dos nossos diplomas, dos nossos anéis, dos nossos reconhecimentos, de tudo isso e um pouco mais, enquanto não removermos a escória, essas coisas por si mesmas não é problema, mas se isso evidencia a mim e diminui Jesus, são escória e deve ser abrido mão disso. Ernesto Tonini, pastor batista, que combateu veementemente o movimento pentecostal no Brasil. Esse homem, pastor da igreja em São Paulo, esse homem era um homem extremamente importante no contexto batista. E ele deixou escrito que uma certa manhã, ele foi orar e orou 1 hora, antes de ir para os trabalhos da igreja. E segundo ele, o teto estava de bronze. Deus estava calado. E Deus fica calado às vezes. Cuidado. Muito cuidado. Quando o Deus calar em sua vida. O silêncio de Deus pode ser mortal para nós. É um recado de Deus às vezes para nós. Ele disse que voltou à casa que ficava nos fundos, tomou um bom café, voltou e mais 1 hora de oração e os céus de bronze. E um pastor batista nacional disse que ouviu a voz de Deus. Dá-me, entrega-me. Pediu o pastorado, pediu a biblioteca, pediu a família e foi pedindo mais coisas. E segundo ele insistiu, mas aquela voz voltou a dizer: entrega. E ele começou, depois de uma relutância, como Jacó, a dizer: eu entrego, eu entrego, eu entrego. E segundo ele, a partir de então, a vida virou de cabeça para baixo. Perdeu o grande salário que ele tinha, perdeu o status, perdeu a importância, mas o Brasil conheceu um servo tremendamente usado pelo nosso Deus.
batismo e batismo. Só depois é que o fogo virá até nós. Você está disposto a enfrentar esses batismos, arrependimento, conserto e humilhação? Você está disposto? Realmente está disposto? Porque, irmãos, amados irmãos, nós cantamos repetidamente canções que é uma hipocrisia. É uma hipocrisia nossa. Nós cantamos canções afirmando que vamos entregar tudo, que vamos fazer o que Deus pedir, que amamos a Deus acima de tudo. Isso, a maioria das vezes, é hipocrisia nossa. É hipocrisia nossa. Hipocrisia nossa. Nós cantamos muitas coisas que nós não vivemos. E pior, e nem pretendemos vivê-las. Há muita hipocrisia no meio do povo de Deus. Há muita hipocrisia. Comece a pensar nos cânticos que nós temos cantado para você ver. Que nós cantamos, choramos, arrepiamos, gritamos, damos pulo, mas não estamos dispostos a abrir mão 1 milímetro para viver o que nós cantamos. Precisamos de um batismo de arrependimento, de um batismo de conserto e de humilhação. Meu tempo acabou. Vamos ficar em pé um pouquinho, você que pode. Entrega, entrega e entrega. Eu queria terminar esse momento. O que é que Deus tem pedido a você para entregar há meses? O que é que Deus tem pedido a você para deixar no altar, para entregar, para abrir mão? Filho, filha, esposo, esposa, pai, mãe. Por quê? Por quê? O que é que Deus tem pedido a você para entregar a Ele? O que é que está impedindo a sua bênção? O que é que está travando a bênção de Deus na sua vida? O que é que está impedindo você de avançar, de progredir na busca, na fome, na sede de Deus? O que é que está impedindo você? A Síria, o Egito, a Babilônia, os deuses do passado, do presente, o que é que está nos impedindo? Quais são os bezerros que nós estamos segurando, prendendo, guardando? O que é que está nos impedindo? O namorado? A namorada? O que é que está nos impedindo? Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque 3, 1 e 2. Aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, leva a igreja de volta ao Pentecostes. Retorna a igreja às bases de onde que ela nunca deveria ter saído. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, no decorrer dos séculos, Senhor, em 2017, faças o teu nome conhecido a nós, ó Senhor. Faças, ó Senhor, o teu nome conhecido em toda Montes Claros. Faça, Senhor, o teu nome conhecido em nossa família. Faça, Senhor, o teu nome conhecido no nosso momento de lazer. Faça, Senhor, o teu nome conhecido quando eu estou no shopping. Faça, Senhor, o teu nome conhecido no meu namoro, no meu casamento, na minha família. Faças, ó Deus, o teu nome conhecido. Na hora que eu estiver no púlpito, faças o teu nome conhecido. Na hora que eu pregar, faças o teu nome conhecido.
Na hora que eu cantar, faça o teu nome conhecido. Na hora que der um prato de comida para alguém, faças o teu nome conhecido. Na hora que eu ganhar uma alma para o Senhor, faça o teu nome conhecido. Na hora que eu conseguir um bom emprego, faça o teu nome conhecido. Na hora que eu conseguir um bom casamento, faça o teu nome conhecido. Na hora que eu deitar, faça o teu nome conhecido. Na hora que eu levantar, faça o teu nome conhecido. Quando eu estiver a pé, de bicicleta, faça o teu nome conhecido. Mas se eu estiver numa Mercedes, numa BMW, faça o teu nome conhecido. Na minha adolescência, faças o teu nome conhecido. Na minha mocidade, faça o teu nome conhecido. E os anos vão passar. Na minha vida adulta, faças o teu nome conhecido. Na minha velhice, dos meus últimos dias de vida nessa terra também, ó Deus, faças o teu nome conhecido nos meus últimos dias de vida. E mesmo na hora que estivesse invocado dentro de um caixão, e que o pastor for fazer um culto fúnebre, Senhor, até lá, faças o teu nome conhecido, Senhor. Faças, Senhor. E depois da minha partida, quando meu corpo for depositado naquela urna, vai ficar uma história, que ao conhecer a minha história, os incrédulos, na hora que a igreja daquela época conhecer a minha história, na hora que os meus netinhos ou bisnetos, meninos, começarem a conhecer a minha história, que na minha história, a minha descendência venha conhecer o teu nome. Faças, ó Deus, o teu nome conhecido na minha história após a morte. Faças o teu nome conhecido. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Nessa noite, espero que num ato de fé, entreguemos a nossa saúde e as nossas doenças ao Senhor. Num ato de fé, entreguemos as nossas virtudes, os nossos defeitos ao Senhor. Num ato de fé, entreguemos o desemprego e o emprego ao Senhor. A menina que tem uma criança no útero, num ato de fé, entrega a sua criança ao Senhor. A mãe e o pai desolados porque os filhos estão casando e vai chegando a síndrome do ninho vazio em nossa casa, que o Senhor possa tomar esse estado nosso de dor pelos filhos que vão embora. Num ato de fé, entregar o marido que não quer se converter ao Senhor. Num ato de fé, entregar o filho que desviou, entregá-lo ao Senhor e não amaldiçoá-lo. Num ato de fé, entregar os nossos muitos bens e até as nossas poucas moedas ao Senhor. Num ato de fé, entregar o relacionamento que está complicado ao Senhor. Num ato de fé, dizer: Senhor,
Eu sou hoje como aquele homem no templo. Não vou bater as mãos no meu peito. Eu vou me derramar no altar daquele templo. Senhor, eu sou um pobre pecador. Tens misericórdia de mim. E haveremos de ouvir de Jesus que nós sairemos justificados pela graça. Entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor. Derramar ao Senhor. Dizer: Senhor, 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 Senhor. Penina, continua me humilhando, Senhor. Eu desço com Eucana todos os dias, porque é uma obrigação minha vir aqui, ó Senhor, oferecer a minha oferta. E mal mexia com os lábios. O sumo sacerdote, sem discernimento, de estar embriagada. Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher amargurada de alma. Estou cansada. Estou derramando a minha alma diante do único que pode me levantar e me curar. Estou derramando a minha alma diante do meu Deus. E eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai levantar. E na hora que Ele levantar, na hora que o Senhor se levantar, as pessoas vão ver o Deus que honra a quem clama e a quem espera e quem se entrega a Ele. Não tenha a menor dúvida. Nós precisamos aproveitar esse momento. As horas passaram, mas é um momento muito especial. Eu sei disso, o Silvio sabe disso. Querido Lúcio, pastor Vitor, sabe que esse é um momento singular. As horas passaram. A janta deve estar pronta. Nós precisamos de mais uns 5 minutos. Nós precisamos de mais uns minutos. Não tenha a menor dúvida que muitos irmãos oraram por esse momento, por esse congresso, por essa convenção. E Deus decidiu nos responder de um modo especial nessa noite. Nessa noite. Queria que fosse de manhã. Queria que fosse um momento mais aprazível. Que não houvesse uma janta a nos esperar. Mas Deus é que é o dono do relógio. E eu sei que nós não vamos abrir mão desse momento. Não vamos abrir mão. Eu sou um pastor cansado. Eu preciso de renovação de Deus. Ao ouvir essa terra, abrir mão da companhia de pessoas tão queridas a mim, porque eu preciso também me encontrar nesses dias. Eu preciso me achar nesse ano. O Paulo está procurando o Paulo. Estou tentando encontrar o Paulo. Estou no altar de oração todos os dias, às 4h30, 5h, 5h da manhã, porque eu estou procurando o Paulo. E eu sei que eu só posso me encontrar em Deus, porque há agonias no meu coração, há dor no meu coração, há inquietação pelo estado do Brasil e da igreja evangélica brasileira. Há uma inquietação na minha alma está inquieta, sou um Abacuque inquietado. E quem sabe também, Montes Claros, não vou encontrar aqui o que eu preciso encontrar aqui. Vamos aproveitar esses poucos momentos e vamos orar ao Senhor. Fale com o Senhor, amado. Entrega, clama, suplica, peça, clama, entrega. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo avivado, apesar de tudo. Entrega ao Senhor. Lança aos pés do Senhor. Derrama diante daquele que pode curar a nós. Derrama diante do Senhor. Entrega a Ele a sua dor. Entrega a Ele aquilo que te gera opressão, escravidão. Entrega a Ele as suas frustrações.
e entrega a Ele as suas perturbações, os seus medos, as suas ansiedades, a sua depressão. E entrega a Ele essa penca de remédio que você precisa ainda tomar, mas entrega a si mesmo os remédios a Ele. Não joga fora até que Ele te cure. Entrega a Ele esses remédios. Entrega a Ele aquele que te persegue porque você não consegue pagar o aluguel em dia. Entrega a Ele os teus desafetos. Entrega ao Senhor. Entrega a Ele a sua perda. Entrega a Ele aquilo que você perdeu, que te é tão precioso. Arialachaias. Entrega ao Senhor aquilo que te é muito caro e você perdeu. Entrega ao Senhor o ministério. Entrega ao Senhor o púlpito da igreja. Entrega ao Senhor a banda, a sua voz, a sua musicalidade, o seu instrumento. Entrega ao Senhor e consagremos tudo ao Senhor. Jesus. 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 Agora é Deus falando no céu. Jesus. Jesus. Perdoa o teu povo, Senhor. É teu povo. Somos o teu povo. Somos o teu povo. Afirmamos. Reafirmamos. Nós somos teu povo. Não somos estranhos. Não somos do mundo. Nós somos de Deus. Senhor, tem piedade. Tem misericórdia. Nos aceite. Nos receba. Nos perdoe. Nos cure. Nos restaure. Nos levante. Remova as nossas cinzas. Remova o nosso manto de humilhação. Remova a nossa vergonha. E nos cubra com o manto que vem do Senhor. Remove a cinza e nos coloque alegria. E levante as minhas irmãs. Levante os meus irmãos.